Olá pessoal, eu vou colocar aqui no YouTube, atendendo a pedidos, a palestra que eu fiz na Expo Money recentemente, sobre carteira de ações e como o pequeno investidor pode montar sua carteira com coisas simples de análise de empresas, né? Então, vamos falar disso resumidamente, salientando que eu não sou nenhum especialista em análise fundamentalista, mas eu quero trazer para os pequenos investidores a oportunidade de poder analisar empresas de forma fácil. A mesma coisa que eu fiz no meu trabalho com opções. Eu não tenho preocupação de formar especialistas, isso eu deixo para as faculdades, para os cursos mais avançados. A minha preocupação é trazer o pequeno investidor amador para a bolsa, para que ele possa sobreviver, trabalhando de forma harmônica, podendo se dedicar ao seu trabalho e ainda assim poder sobreviver e vencer na bolsa, né? O meu trabalho é para o pequeno investidor amador. Bom, a primeira confusão que tem que se parar de fazer, né, para sobreviver na bolsa e com carteira de ações e tal, é parar de confundir patrimônio com capital alocado a risco. Infelizmente, essa confusão não é feita só pelos pequenos investidores, essa confusão é feita por profissionais, pela mídia, por analistas. Permanentemente essa confusão é feita. A coisa é bem simples. Patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. O que se gira é capital alocado a risco. Não tem nada de errado em querer se desenvolver para ser trader, mas não se trada o patrimônio. Patrimônio se acumula. Se acumula em quê? Renda fixa, tesouro direto, imóveis e ações de boas empresas. Então isso você acumula, vai acumulando cada vez mais, se beneficia dos juros compostos, e isso que vai fazer você ficar rico. Se você tiver algum investimento de risco com o seu capital alocado a risco, se esse investimento der lucro, esse lucro, é claro que você pode gastar uma parte, seja lá por que for, mas parte dele tem que ser colocada em patrimônio. É assim que se fica rico. E patrimônio não se gira. Não tem nada de mais você sair de um investimento de patrimônio eventualmente, porque as perspectivas futuras daquele investimento não são boas, ou por alguma outra razão. Se você já tiver tanto patrimônio acumulado que vai vender uma parte para fazer uma viagem à Europa, seja lá o que for. Mas patrimônio não se gira, esse negócio. Agora é hora de sair da renda fixa e ir para a bolsa. Agora é hora de ir para a bolsa para não sei aonde. Agora você fica girando seu patrimônio. Cada vez que você vende é um gasto absurdo em taxas, impostos, spread, e o seu patrimônio vai diminuindo ao invés de aumentar. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que patrimônio se acumula e que, se você quiser, não é obrigado fazer operações de risco, ou fazer trades, fazer venda coberta, fazer operações com opções, separar uma parte para empresas de turnaround que podem melhorar e tal, ou fazer até um investimento de risco que não seja na bolsa, com capital alocado a risco, que é uma pequena parte do seu capital. Então a primeira coisa é não confundir patrimônio com capital alocado a risco. A segunda coisa, na compra de ações especificamente, é não confundir ser sócio de uma ação, de uma empresa, com fazer trade com ações. São coisas totalmente diferentes. A ação é um instrumento para você ficar sócio de uma empresa. Ela é um instrumento também para você fazer um trade e tentar ganhar na variação de preços. São coisas totalmente diferentes e você tem que saber o que está fazendo. O que acontece muito
É o sujeito ir fazer um trade, não ter o preparo adequado para fazer o trade, não ter experiência suficiente para fazer trade, fazer com dinheiro demais, não controlar risco adequadamente, e aí quando o trade dá errado, não estopa, fica rezando e depois vira investidor, sócio de uma empresa que ele não queria, porque ele entrou para fazer trade. E aí aquela empresa é ruim e ele fica com o dinheiro dele investido em patrimônio numa empresa ruim. Patrimônio só se investe em coisa boa. Então isso acontece muito. Então tem que saber, ou o sujeito entra numa empresa para ser sócio, mas aí a bolsa cai, como em 2008, o mundo vai acabar, um pânico geral, o sujeito não aguenta e vende no fundo porque as cotações estão baixas, como se fosse um trade. Só que é um trade muito mal feito, porque deveria ter estopado há muito tempo. Então não sabe o que está fazendo, faz tudo errado das duas formas. Então, se você vai comprar ação para ser sócio, que é o objeto dessa palestra, você vai se preocupar com a solidez da empresa, com os lucros da empresa, com o crescimento da empresa, com a governança da empresa, e esquece as cotações. Olha as cotações uma vez por ano, você deve reavaliar a sua empresa uma vez por ano. Então, nessa reavaliação, se você quiser, você olha as cotações, nem é obrigado. Porque a cotação no longo prazo é consequência da solidez da empresa e da consistência dos seus lucros. A cotação é consequência disso no longo prazo. Agora, em uma semana e não sei o que, pode acontecer qualquer coisa. E aí você fica doido. Porque você vê um balanço bom e a ação cai. Não sei o que e a ação sobe. Então você fica doido, porque o movimento de curto prazo é um movimento de fluxo. E além do mais tem risco sistêmico. Acontece a crise na Europa e as ações de empresas, às vezes, que estão com resultados muito bons, caem durante um período por crise sistêmica. Então, se você vai ser sócio de uma empresa, esquece a cotação. Principalmente, esquece a cotação todo dia. Isso é uma loucura, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você vai fazer trade, aí você vai tentar ganhar na variação da cotação. Então, essa é outra confusão que está toda hora na mídia, uma série de profissionais faz essa confusão e uma série de analistas fazem essa confusão, porque aí falam, mas comprou ação para ser sócio em não sei quando, agora 2 anos depois estava valendo 40, agora está valendo 30. Então, sabe, 2 anos não quer dizer nada. O que interessa é se nesses 2 anos os lucros da empresa, o lucro da empresa está crescendo, a empresa está crescendo, ela está sólida, a situação de dívida dela está equilibrada, a governança é boa, e esquece a cotação. O seu único objetivo como sócio é ter cada vez mais ações de empresas boas, só. A cotação é consequência. O seu ganho é o crescimento da empresa, o crescimento do patrimônio da empresa, o crescimento do lucro da empresa. Então, essa é outra diferenciação que tem que fazer, senão não consegue montar uma carteira de ações decentemente. Dentro desse pensamento, a gente já se livra de um problema, porque quem quer sobreviver na bolsa e ser vencedor na bolsa tem que parar de se preocupar com queda. Queda não é problema. Fica esse histerismo com queda da bolsa, porque a maioria não sabe o que está fazendo. E defender queda não faz o menor sentido. Ninguém tem que defender queda, porque queda não é problema. Existem situações específicas em que pode se justificar defender queda, mas são raras. E algumas situações. Para o que a gente está colocando aqui, defender queda não faz o menor sentido. Porque se você é sócio da empresa, já falamos, a cotação não tem nada a ver com a história. Ou a empresa é boa e continua boa e você continua sócio dela, ou na sua avaliação anual você chegou à conclusão que as perspectivas futuras daquela empresa são ruins, pega o seu capital e coloca numa empresa boa. E aqui vou abrir um parênteses. Não fica nessa baboseira de esperar empatar.
Parem de fazer tudo que a manada faz, porque a manada perde na bolsa. Se você vai fazer tudo igual, você vai perder também. Ou você acha que você é o escolhido, que vai fazer só besteira na bolsa e vai ganhar. Até acontece, pelo fenômeno das chances. Mas aí, se for para trabalhar com sorte, vai jogar na Mega Sena, vai jogar na roleta, que pelo menos quando ganha, ganha muito. Não estou recomendando isso, mas... Então, você tem que se afastar da manada. Esse negócio de esperar empatar é uma verdadeira burrice, porque o que acontece é o seguinte: você deixa o seu dinheiro num investimento ruim esperando empatar. O que acontece? Aí a bolsa vai, depois de você esperar 2, 3, 4 anos, uma hora a bolsa começa a subir sem parar. E aí quando ela começa a subir sem parar, tudo sobe. E aí a porcaria do seu investimento consegue empatar. Só que se você tivesse tirado de uma empresa ruim e botado numa boa, vamos dizer que você botou 50 mil reais ali naquela empresa porcaria, ou porque você não analisou direito, ou porque foi fazer um trade, aí não estopou e não sei o que, agora está esperando empatar. Aí dali a 4 anos você sai com os 50 mil reais todo feliz porque conseguiu empatar. Se 4 anos antes você tivesse tirado os 20 mil reais que você tinha, porque desabou, e colocado numa empresa boa, provavelmente agora você teria 100 mil ao invés de ter 50 mil. Então o que importa é o seu capital estar sempre alocado em bons investimentos para que ele vá crescendo e não ficar empatando. E pior, se você ainda tiver lucro, ainda vai ter que pagar imposto para sair. Pelo menos sair no prejuízo, você não paga imposto. Então, você fica em bons investimentos enquanto eles forem bons. Quando não forem bons, você sai. Não interessa se é no lucro ou no prejuízo. O seu objetivo não é acumular vitórias, é acumular capital. O que defende a sua carteira é só ter ação de empresa boa comprado com dinheiro alocado para longo prazo, porque aí quando cai você não tem que fazer nada e empresa boa volta. E na queda você tem a oportunidade de comprar mais ações de empresas boas com menos dinheiro, seja esse dinheiro vindo do trabalho, dos dividendos ou da venda coberta, você tem a oportunidade de aumentar a sua carteira. Então a queda é uma oportunidade de ouro, porque você tem a oportunidade de aumentar a sua carteira. Recentemente a gente teve empresas como a Vale com PL abaixo de 5. Isso é uma oportunidade de ouro. Não estou recomendando comprar Vale, mas para quem acha a empresa boa e é sócio, é uma oportunidade de ouro. De uns anos para cá, 10 anos, 15 anos, as comunicações evoluíram de uma forma exuberante. E aí 2 coisas se tornaram disponíveis ao pequeno investidor: as cotações e os balanços. As cotações das ações e os balanços das empresas. A cotação disponível ao pequeno investidor online faz muito mais mal do que bem. Eu tenho certeza que se só fosse permitido ao pequeno investidor olhar a cotação da ação uma vez por ano, tinha muito mais pequeno investidor sobrevivendo na bolsa do que podendo olhar a cada segundo. Isso inclusive o Peter Lynch fala no livro dele, o meio Peter Lynch investir. Peter Lynch é um dos grandes gestores de fundo dos Estados Unidos. Infelizmente 99,9% foi olhar a cotação. Mas também está disponível ao pequeno investidor os balanços, coisa que não estava 15 anos atrás, 20 anos, era uma dificuldade olhar os balanços. Hoje eles estão disponíveis ao pequeno investidor, mas ninguém olha. O sujeito vai analisar uma empresa, ele analisa no jornal, nas revistas e nos fóruns, em vez de ir lá no site da empresa ou no site da Bovespa e olhar o balanço. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma forma bastante simples de analisar o balanço das empresas, para que vocês possam ter uma ideia do que acontece com a empresa. É claro que as que vocês selecionarem é bom investigar mais, falar com RI e tal, mas pelo menos dá para separar o joio do trigo de uma forma bem fácil. Então, na Baixa.com tem esses quadros de ação, de evolução anual, de todas as ações do Ibovespa, do Índice Amplo Brasil e mais um monte, dá umas 250
Então quase tudo que tem negócio tem, né? Quase todas que tem negócio, as que não tiver, é só pedir que a gente coloca lá. Então isso aqui mostra uma evolução anual dos principais características dos balanços das empresas. É claro que não tem tudo, mas o objetivo aqui é separar o joio do trigo. E a gente vai mostrar isso mais à frente detalhado. Então, nós temos o ano e eu estou passando a colocar parcial do ano em vigor, né? Então, em breve nós vamos ter 2011 com os 3 trimestres que já saíram. Então, além do que, vai evoluir muito essa sessão. É só ir na Baster.com, tá o endereço aqui. E lá você vai em mercado, ações, ou pergunta lá no fórum, onde é a seção de ações. Tem todas, garanto que tem todas que você opera. Se não tiver uma, você pede lá que a gente coloca. Então tem o patrimônio, o ano, patrimônio, receita, lucro, margem, a gente vai explicar o que é, ROI, a gente vai explicar o que é, caixa disponível, dívida líquida, a gente vai explicar o que é, dívida e dívida PL, a gente vai explicar o que é, e faz aqui um gráfico de patrimônio, receita, lucro, caixa, dívida. Então, essa foi a forma. Isso é a forma espetacular de analisar empresas. Não, é a forma de eu tornar disponível ao pequeno investidor entender o que é empresa boa e empresa ruim só olhando. É proibido investir em empresa ruim? Então não, você pode selecionar parte do seu capital para as chamadas turnaround. Tentar encontrar uma empresa ruim que esteja se reestruturando e que vá se tornar boa, você vai ter um ganho maior. Mas muito cuidado com isso, porque toda empresa ruim está se reestruturando sempre e a maioria nunca fica boa. Então isso é uma análise mais difícil que você pode evoluir para fazer. O ideal no início é investir em empresa boa. As empresas boas tendem a ficar boas, mas não é garantido, por isso você vai reavaliar uma vez por ano. As empresas ruins tendem a ficar ruins, eventualmente uma empresa ruim fica boa. Como é que aumenta o capital da sua carteira? Quando aumenta a cotação da ação. Não tem nada a ver com isso. Afastem-se da manada e dos pensamentos de manada. E pior, os pensamentos de manada tomaram conta da maioria dos analistas. A maioria dos analistas fazem parte da manada, porque a maioria de qualquer coisa faz parte da manada. A maioria dos profissionais fazem parte da manada. A maioria da mídia faz parte da manada. Então você fica só confuso. Você tem que estudar e começar a se afastar disso. A maioria perde na bolsa. Seja pequeno investidor, seja parte da mídia, seja analista, seja o que for, seja profissional, a maioria perde na bolsa. Então você tem que se afastar da manada. Não tem nada a ver com cotação. Como é que aumenta o capital da tua carteira? Eu não estou falando de trade aqui nessa palestra. A parte do capital alocado a risco você vai fazer trade, você vai operar cotação. Se tiver lucro nos trades, vai acumular patrimônio. Ninguém fica rico fazendo um trade cada vez maior. Fica rico pegando o lucro do trade e comprando renda fixa, ações e imóveis. É assim que se fica rico. Então aqui nós estamos falando, assim que se fica rico fazendo trade. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Como aumenta o capital da sua carteira de ações? Aumentando o lucro das empresas que você é sócio. Conforme elas vão tendo mais lucros, esses lucros são investidos na empresa, o que aumenta o patrimônio dela. Comprando outras empresas, o que aumenta o patrimônio. Recomprando ações, o que faz com que a sua parte na empresa aumente, o seu patrimônio aumenta. Ou distribuindo dividendos, você pega o dividendo e compra mais ações, passa a ter mais ações, o seu patrimônio aumenta quando a ação se valorizar. Contando que seja uma empresa boa. Então, nós estamos considerando que você está investindo em empresas boas. É garantido? Não, nada é garantido na renda variável. Empresa boa pode ficar ruim e você pode analisar errado, mas o objetivo é colocar as chances a seu favor. Se você só investir em empresa boa, você vai tender a ganhar. Uma ou outra pode dar problema. Então, o aumento do lucro das empresas que você é o sócio,
o aumento do patrimônio líquido das empresas que você é sócio e, por conseguinte, o seu. Quando o patrimônio líquido da empresa aumenta, o seu aumenta, porque você tem uma parte daquele patrimônio. E o aumento do número de ações. Então, quanto mais ações você tiver de empresas boas que estão crescendo, mais capital você tem. Porque se você tinha 1000 ações de uma empresa que, teoricamente, a sua parte naquela empresa, do patrimônio dela, vamos considerar que fosse uma empresa fechada, para você entender, uma padaria. A padaria vale 1 milhão e você tem 10%, 100 mil. Então, 100 mil. Se a padaria passar a valer 2 milhões, você passa a ter 200 mil. E se a sua participação aumentar para 20%, você passou a ter 400 mil. Então, é aumentando o número de ações que aumenta a sua participação. Quando a empresa faz recompra de ação, também aumenta a sua participação. Ou aumentando o patrimônio, o lucro da empresa. Assim que o seu capital vai aumentando. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para exemplificar isso que eu falei, né? Que acontece? Fica o pessoal, mas vale, comprou em 2007, não sei o que, estava tanto, agora está tanto. E sai análises sobre isso, profissionais falando essa besteira, me desculpe. Confundindo trade com ser sócio. Se você está fazendo um trade posicional de longo prazo, e pode fazer trade pelo tempo que for, você está perdendo. Se você é sócio da empresa, olha aqui, de 2007 para cá o patrimônio dobrou, porque em 2011 já está maior. O lucro líquido praticamente dobrou, porque em 2011 vai dar aí 35, 36 bilhões provavelmente. Então o lucro praticamente dobrou e o patrimônio dobrou. Então, e nesse período essa empresa distribuiu uma enormidade de dividendos. Se você tinha 1000 ações, agora você tem, sei lá, 1.500. O fato da ação ter ficado em queda te permitiu comprar mais ações, foi uma grande oportunidade. E a empresa continua cada vez com resultados melhores. Então é garantido? Não, nada é garantido. Mas as perspectivas são boas, porque os resultados das empresas são cada vez melhores. E você diversifica em investimentos bons para aumentar suas chances, e por acaso que aconteça problema, não vai detonar seu capital. Então, o meu patrimônio nessa empresa aumentou expressivamente nesse período. Mas a cotação da ação, eu não tenho nada a ver com isso. Se o patrimônio dessa empresa continuar a crescer e os lucros, a cotação vai subir, ponto, no longo prazo. Não tem como não subir. Se o patrimônio e os lucros caírem, aí o valor vai em direção ao preço. Ou o preço vai em direção ao valor, ou o valor vai em direção ao preço. Se o patrimônio e os lucros começarem a cair, eu vou perder. Se você tiver investir em empresa boa, você vai ganhar. Se investir em empresa ruim, você vai perder. A cotação da ação não determina absolutamente nada. Bom, então, agora falando de cada um desses marcadores para vocês entenderem e poderem em paz. É claro que vocês podem acompanhar na Baixa.com esses quadros, já está tudo mastigado para vocês. Mas vocês podem pegar o balanço da empresa, olhar no Excel e começar a entender. E o objetivo desses quadros é separar o joio do trigo e vocês verem logo o que é a empresa ruim. Mas as que forem boas que vocês selecionarem, vocês têm que ir lá olhar o balanço, analisar mais a fundo, mandar e-mail para o RI e tudo mais. Bom, então o patrimônio líquido é o volume de recursos próprios da empresa pertencente aos acionistas. É o que pertence a você quando você é sócio de uma empresa. É claro que é um percentual de acordo com a quantidade de ações que você tem, mas é a parte que pertence a você. É a diferença entre total de ativos e passivos da empresa. Então, é o patrimônio líquido, que é essa primeira coluna aqui. Veja que se eu tinha 1000 ações da Vale, provavelmente eu vou ter muito mais, porque eu reapliquei dividendo, eu fiz compras mensais, posso ter feito venda coberta. Mas mesmo que eu tivesse ficado só com 1000,
o meu patrimônio multiplicou por 10 nesses 10 anos. Essas minhas 1000 ações valem 10 vezes mais. Agora, imagina se você, além do mais, reaplicou os dividendos, fez compras mensais, fez venda coberta e tinha 1000 ações aqui, e agora tem 3000 ações. Então, o teu patrimônio multiplicou por 30 nessa empresa. É assim que se fica rico com ações. Ah, mas eu vou fazer trade. Não tem nada de errado. Pega parte do teu capital, faz trade e coloca aqui. Porque aí o teu ganho é extraordinário com os trades. Porque além de você ganhar no trade, você capitaliza juro composto sobre o trade. Então você tem um ganho extraordinário. Então, se eu fiz uma coisa simples, meu patrimônio multiplicou por 30. Porque eu investi numa empresa boa. E quando você vai olhar a cotação anual da Vale, você vai ver que em 1995 estava centavos. Então a cotação vai seguir isso aqui no longo prazo. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa, mas para de olhar a cotação. O outro segunda coluna aqui é a receita líquida. São as vendas totais da empresa menos devoluções e vendas canceladas, descontos, impostos e contribuições sobre as vendas. Então, são as vendas menos isso aqui, né? É o que te dá a receita líquida, que é esse segunda coluna. A receita é assim. Quando a receita não cresce, normalmente não é uma coisa boa. Algumas empresas podem, como elétricas, podem manter bom resultado sem a receita crescer muito. Mas o importante não é isso. Só a receita crescer não quer dizer nada. Tem empresa ruim que a receita vai crescendo, 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 mas não cresce lucro. Então, é importante que a receita cresça, cresceu aqui expressivamente, mas isso por si só não prova nada. A próxima coluna é fundamental, é o coração da análise de empresas, é o lucro líquido. Receita líquida menos os custos e as despesas das vendas. É o que sobra para o acionista. Não está escrito aqui, mas é o que sobra para o acionista. Por quê? Ele pode ser usado das seguintes formas: reaplicado na empresa, comprar outras empresas, recompra de ações ou dividendos. Nas duas primeiras coisas, vai aumentar o patrimônio líquido e aumenta o patrimônio do acionista. Na recompra de ação, o patrimônio líquido não aumenta, mas a sua participação no patrimônio líquido aumenta. Quando se você tivesse 10% da padaria e passa a ter 11%. E aí a sua participação nos lucros aumenta. E dividendos, você recebe o dinheiro, recompra ações e passa a ter mais ações. Não é obrigado a recomprar ações da mesma, de qualquer jeito, qualquer uma que você recompre está aumentando seu patrimônio. Mesmo que você invista o dividendo em renda fixa, está aumentando seu patrimônio. Na fase de formação de patrimônio, você deve sempre reaplicar os dividendos. Quando você já tem um patrimônio grande o suficiente, eles podem ser usados como renda. Então, esse é o coração, porque isso aqui é o que vai sobrar para o acionista. Você tem uma parte disso. E aqui multiplicou por 10 nesse período analisado. E 2011 aumentou mais ainda. Então, esse é o coração. Não adianta, que eu vejo muito por aí, a empresa cresceu a receita não sei o que, a empresa não sei o que lá, a empresa não sei o que. Está dando lucro? Não. Então esquece. É claro que você pode pegar parte do seu capital de risco, investir em empresa pré-operacional, tentar um turnaround e tal, e aí você não vai analisar lucro, você vai analisar outras coisas. Mas, para quem está começando, é muito mais complicado analisar turnaround, analisar empresa pré-operacional, do que analisar empresas já consistentes, já sólidas. Então, se você não tem experiência e parte para o mais difícil, a sua margem de erro é maior. Então, aqui tem que dar lucro. E aprenda o seguinte: uma coisa é você apoiar a sua filha, apoiar a sua mulher, apoiar seu irmão, que está numa empreitada que não está dando lucro, aí você vai lá ajudar e não sei o quê. Tudo certo, é para isso que a gente tem família.
empresa para ser sócio, para ter ação, que se dane as desculpas que ela dá. Eu não quero saber, ou dá lucro ou não vai ver o meu dinheiro, porque teoricamente você tem que pensar que o seu dinheiro está em títulos do governo. Se ele não está lá, é porque você acredita que você dando dinheiro para essa empresa, ela vai investir melhor do que você. Se você não acredita nisso, tira o dinheiro da empresa. Então não me venha de desculpa, sabe? Outro dia alguém falou, mas esse setor dá pouco líquido porque tem que abrir uma loja toda semana. Eu quero que se dane. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema dele. Por que eu vou botar meu dinheiro nisso? Então tem setores extremamente problemáticos. Mas essa empresa não dá lucro porque esse setor é muito difícil. Então que se dane, eu não vou investir nesse setor. Não é problema meu. Então, eu só vou botar meu dinheiro em empresas boas, eu não quero desculpa. E se eu quiser fazer caridade, eu vou ajudar pessoas pobres, não vou ajudar empresas pobres. Não vou ajudar a empresa que não consegue ter lucro, mas que você vai ver os donos, eles não são nada pobres. Então, caridade, vamos ajudar pessoas pobres, vamos ajudar cachorro que estão abandonados, vamos ajudar crianças pobres e não ficar ajudando empresa que não consegue ter lucro. Então, é fundamental que tenha lucro. Se não consegue ter lucro, tchau. Não vai sobrar nada para o acionista. Para que você coloca seu dinheiro numa empresa que não dá lucro? Não sei. Porque as pessoas fazem uma maluquice na bolsa, que é, elas se tornam sócias de empresas na bolsa, de empresas que elas nunca seriam sócias se fosse de capital fechada. Porque eu chego para você e falo, vamos ser sócio dessa padaria, faz 10 anos que ela não dá lucro, ela deve mais do que o patrimônio, o cara sai fora, eu vou embora daqui, eu vou ficar sócio disso, mas na bolsa o cara vira sócio dessas lixeiras. Então, afaste da manada, a manada está sempre atrás da lixeira que vai virar ouro. Não vira, a uma na vida e na morte vira, mas a sua chance de acerto é muito pequena. Vire sócio de empresa boa, se fica rico no longo prazo. Bom, a próxima coluna é a margem líquida. A margem líquida, o que é? O lucro líquido dividido... Não. Ih, pessoal, tá ao contrário aqui, ó. Vamos corrigir aqui. Não tá ao contrário, não. Tá certo. É o lucro líquido dividido pela receita líquida. É o quanto da receita líquida que se torna lucro. E isso dá uma vantagem competitiva para a empresa em relação... Isso expressa uma vantagem competitiva da empresa em relação aos seus concorrentes. Então, é o quanto que sobra da receita como lucro, né? Isso é a margem líquida. Quanto maior, melhor. Muitos usam 20% como marcador de bom e ruim. É claro que análise de empresa é mais arte do que matemática, mas é bom ter alguns parâmetros. Aí isso quer dizer que eu não posso comprar nenhuma empresa que a margem é abaixo de 20? Pode, se tiver outros dados que compensem outras razões. Mas quando já vira 1, aí já é complicado. Então é bom que não se afaste muito de 20. Então é esse marcador aqui, ó. 30 dividido por 83, 36%. Então 36% da receita sobrou como lucro, o que é um resultado muito bom, né? E ver que isso... Por que a gente colocou 10 anos aqui? Porque é importante analisar a consistência. Por exemplo, você olha o lucro líquido da Vale e vê que ele é extremamente consistente. A 2009 caiu, mas foi um risco sistêmico. Todo mundo caiu em 2009. Mas o crescimento dele é consistente. Se você pega e olha, e eu vou mostrar aqui, empresas que às vezes um ano dá lucro de 100 milhões, outro prejuízo de 200 milhões, outro lucro de 5 milhões, outro prejuízo de 10 milhões. Não é consistente, mesmo que esteja crescendo. Então é importante analisar a consistência. Um ano que tem um resultado extraordinário, normalmente é não recorrente. Aconteceu alguma coisa naquele ano, vendeu alguma coisa, fez um lançamento de ações, fez alguma confusão financeira com outra empresa do grupo. Então você olha que é o que a gente chama de não recorrente. Então tem que olhar se é consistente. E veja que essa margem é consistente, ela vem se mantendo acima de 20
e está até crescendo, então é uma margem consistente. Então, por que a margem é tão importante? Porque mesmo quando a receita cai durante uma crise, 2009 a receita caiu de 70 bilhões para 48 bilhões, a empresa consegue manter lucro. Ela consegue se manter com lucro. Se a margem é muito pequena, vamos dizer 5%, se a receita cair, a empresa não consegue ter lucro. E aí não é um bom lugar para o seu dinheiro estar investido, porque você não quer investir o seu dinheiro em empresas que estão bem quando está tudo bem. Você quer investir em empresas que mesmo durante a crise conseguem se manter lucrativas. Para isso elas têm que ter margem. Por isso a margem é tão importante. O próximo dado é o ROI, retorno sobre o patrimônio, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É quanto a capacidade da empresa de gerar lucro a partir do seu patrimônio. Muitos acham esse o dado mais importante. Enquanto que a margem só deve ser comparada com empresas do mesmo setor, teoricamente você pode comparar o ROI com empresas de qualquer setor. Apesar que alguns setores, por exemplo, no setor de consumo, que gira muito sobre um patrimônio pequeno, você tem ROI muito alto, é uma característica daquele setor. E você não tem margens muito altas, porque a margem de lucro dessas empresas é baixa. Então você tem que começar a aprender como é que é cada setor, né? O ideal é que isso seja pelo menos acima da taxa de juros, né? Esse é o ideal, porque se é abaixo da taxa de juros, é melhor deixar teu dinheiro no Tesouro Direto. O ideal é que seja expressivamente maior que a taxa de juros, não um pouquinho maior, mas pelo menos que seja maior. Aqui em Vale é o lucro líquido dividido pelo patrimônio, deu 25%, que é expressivamente maior que a taxa de juros, que no momento está em torno de 11%. Mesmo durante a crise conseguiu manter alguma rentabilidade. Aí você diz, mas então nesse ano era melhor botar no Tesouro Direto. Aí nós já falamos, patrimônio não se gira. Poderá haver um ano de crise em que a rentabilidade seja menor que a renda fixa. Isso é normal. O que importa é que ao longo dos anos tenha uma rentabilidade expressiva, um crescimento expressivo de patrimônio e de lucro. Agora, um ano não tem nada de mais que ter 1 ano, 2 anos que sejam piores. Se você começar a girar patrimônio, porque primeiro, na maior parte das vezes, você vai vender no fundo e comprar no topo. Você vai comprar na euforia e vender no pânico. Mas mesmo que você acerte, quando o seu investimento em ação é antigo, o preço médio de compra é muito baixo, o que você paga de imposto é uma enormidade. Então você já sai perdendo um dinheirão para tentar recuperar. E nós falamos no começo que para não confundir patrimônio com capital alocado a risco. Você quer girar, vai girar capital alocado a risco. Esse capital pode ser maior de acordo com as suas características, ou menor, ou nem ter. Então essa é a rentabilidade sobre patrimônio, que é fundamental também. E aí a gente vai analisar aqui, a parte. Então, como é que isso foi dividido? Primeiro, uma medida do patrimônio da empresa, do crescimento da empresa. Depois, uma medida da lucratividade da empresa, receita, lucro, margem e ROI. E agora uma medida da, vamos dizer, da solidez da empresa em termos de caixa, dívida e tal. Então tá bem divididozinho, né, para analisar os 3 fatores. São 4 fatores que você vai analisar, o outro é governança, mas governança não tem como botar nisso. Você até tem algum como sentir a governança por esses quadros, mas não tem como você colocar a governança nesse quadro. Então, a última coisa que você vai analisar, essas últimas colunas, é a dívida bruta, que são os empréstimos e financiamentos e debentures, e você pode fazer uma análise dessa dívida em alguns locais. Esses quadros na nossa sessão tem uma parte, um mural para botar comentários, dúvidas, você bota lá, a gente responde. Alguns eu botei a análise da dívida. Você vai no balanço da empresa, tem a análise da dívida. Então, a dívida é de curto prazo ou de longo prazo? Quanto mais for de longo prazo, melhor. A dívida é em moeda real ou moeda estrangeira? Normalmente não é bom que tenha muita dívida em moeda estrangeira. Às vezes se faz algum hedge e tal, e isso está equilibrado.
E a taxa de juros é dívida de BNDES com taxa lá embaixo ou é dívida bancária com taxa lá em cima? Então você pode analisar essa dívida, não só o valor bruto dela, mas as características. O caixa disponível é dinheiro em caixa, título e valor mobiliário de liquidez imediata. É só a parte do ativo de liquidez imediata. A dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa disponível. Às vezes você pega uma empresa que tem uma dívida muito grande, mas tem em caixa quase toda a dívida. Então, você vai conversar com essa empresa, vai analisar a dívida. Muitas vezes a dívida tem uma taxa de juro baixa e não compensa a empresa pagar aquela dívida. E ela tem dinheiro em caixa para pagar a dívida. Os dois marcadores mais comuns são a dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido. Ideal que seja abaixo de meio, mas como eu disse, é um dado só inicial, que você vai analisar outras coisas. Como eu disse, às vezes a dívida é maior do que isso, mas o lucro anual é maior que a dívida e tem dinheiro em caixa para pagar a dívida. Então não tem problema, você tem que analisar uma a uma. Às vezes, como as elétricas, por exemplo, ela tem um caixa que é fixo, que entra, que permite que ela se endivide mais. Então você vai analisar. Mas, de qualquer maneira, normalmente dívida alta e dívida que está crescendo não é coisa boa. A outra forma de analisar, nós não temos no quadro, é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. É o ideal que seja abaixo de 2. Algumas empresas têm um patrimônio baixo por características do setor, da empresa, e aí a dívida bruta por PL fica muito alta e aí você analisa dessa outra forma aqui. Mas é como eu falei, os nossos quadros são para você ter uma ideia geral da empresa e uma coisa dá para ver logo nos nossos quadros, a empresa é ruim. As que você selecionar, você pode olhar outras coisas. Então você tem aqui o caixa disponível, a dívida, o caixa líquido, a dívida menos o caixa disponível, a dívida por PL. Você vê aqui que é uma dívida que está aumentando em termos absolutos, mas isso não tem problema nenhum, porque o patrimônio e os lucros estão aumentando mais do que a dívida. Então não é problema ter dívida, é importante que essa dívida esteja equilibrada. Essa dívida, ela em relação ao patrimônio, é bem equilibrada. Em relação ao lucro também, o EBITDA é maior do que o lucro líquido, né? Então, veja que provavelmente está em torno de 1, se você olhar. Se você quiser ter... se você quiser ter uma ideia pelo nosso quadro desse outro fator, você pega o caixa líquido em relação ao lucro líquido. O EBITDA é maior que o lucro líquido. Então, se o lucro líquido é igual ao caixa líquido, a gente vê que está bem equilibrado, né? Então aqui você analisa a situação de liquidez da empresa, de dívida, de caixa e tudo isso. Então, como eu falei, você vê o crescimento de patrimônio, a lucratividade e a solidez. Você já tem uma visão geral das três coisas mais importantes. Então, o que é uma boa empresa? Uma boa empresa é uma que tem lucros consistentes. Lucros consistentes são lucros que vêm crescendo através dos anos, de forma consistente. Crescimento do patrimônio. Não é fundamental o crescimento do patrimônio. É o ideal que o patrimônio cresça, mas não é fundamental. Tem empresas como elétricas que distribuem uma enormidade de dividendos, elas não têm muito para onde crescer, mas como ela distribui muito dividendo, você vai reaplicando na empresa, o seu patrimônio cresce através do aumento da quantidade de ações. Dívida e caixa equilibrado, isso é fundamental. Eu até coloquei algumas exceções, mas não aceitem isso, porque quando a dívida é alta, a empresa tem que queimar a receita para pagar a dívida, pagar juros da dívida. E aí a margem cai. Não tem saída, não tem mágica. E o outro fator um pouco mais complicado de analisar é boa governança. Mas tem que ser analisado. Então nós vamos ver um por um. Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, a JET, que é a STET, em que você tem crescimento do patrimônio, apesar de ser uma elétrica, não é expressivo, mas tem crescimento da receita, lucro consistente, margem excepcional de 42%, ROI excepcional de 37%, uma dívida bem equilibrada, porque apesar de estar 0,46,
você tem bastante dinheiro em caixa, a dívida líquida é metade do lucro anual. Então, vocês têm que avaliar isso. 0,46, o Baster falou que 0,50. E você vê que é uma empresa que se reestruturou, né? Que ela tinha uma situação de dívida bastante desequilibrada que ela foi equilibrando. A principal coisa que você vê na reestruturação de uma empresa é o equilíbrio da dívida. Não é o aumento do lucro. O aumento do lucro vai ser consequência. Olha como o vermelhinho de dívida está caindo e o de lucro está aumentando. Esse crescimento aqui do patrimônio foi uma compra e tal. Tem explicado lá no meu site. Então, a receita vem aumentando, o lucro vem aumentando, a dívida caindo. Então você vê que é uma empresa que se reestruturou e que hoje tem uma situação extremamente equilibrada. Eu estou botando exemplo de empresas boas e ruins, eu não estou indicando compra ou venda. Isso cada um tem que analisar. Eu estou apenas usando os quadros para mostrar isso. E não há garantia nenhuma. Então, lucro consistente, aumento do lucro líquido ano a ano ou por um período de tempo. Vai ter anos, como eu mostrei naquele da Vale, em que o lucro líquido não vai aumentar, mas se você olhar em 5 anos, em 10 anos, você vai ver um aumento consistente do lucro líquido. Você pode analisar em lucro por ação, mas aí você teria que pegar esses dados, tem que tomar muito cuidado, porque muito banco de dados de lucro por ação não considera o split e aí fica com dado errado. Então você pode analisar o lucro líquido, que é bastante razoável. Peguei um exemplo aqui, por exemplo, Itaú, que vem, olha como o aumento do lucro é consistente. Tudo bem, teve um ano aqui, 2008, que caiu, não é uma coisa, tem que ser assim, mas ele vem aumentando de forma consistente. Aqui, ó, você vê ele vindo aqui. Vem aumentando de forma consistente, é muito fácil de ver isso. Consistentemente, esse lucro líquido vem aumentando. Na parte de bancos, os quadros ainda estão com uma confusão aqui no final. Até aqui está tudo certo, porque banco não tem dívida, né? Então o índice de Basileia é um índice de segurança dos bancos, né? E essas duas últimas colunas eu ainda estou decidindo o que eu vou fazer, eu fiz algumas experiências, mas até aqui você pode analisar os bancos e esse índice Basileia seria um índice para ver a segurança do banco. O ideal é que seja acima de 11%. Os bancos brasileiros estão com esse índice bem alto. Aqui é um exemplo de uma empresa que não tem lucro consistente, pelo menos nesse momento, que é a Usiminas. Ela vinha tendo lucro consistente, mas veja que a partir de 2005 já não conseguiu crescer mais esses lucros. Então não é de agora o problema. Agora está saindo no jornal, né? Mas desde 2005 que não consegue fazer os lucros crescerem. E agora a situação se agravou mais. Não é por maldade, manipulação, não sei o que, não. A empresa não consegue ter lucro consistente. Se pegar, eu não tenho aqui o quadro, mas tem lá no site a CSNA, que é do mesmo setor, ela consegue ter uma lucratividade muito mais consistente e é do mesmo setor. E aí, a margem começou a cair. O lucro líquido não crescia de forma consistente, mas ela conseguia manter uma margem boa. Você vê como tem que ver tudo. Aqui, apesar da margem ser boa, o lucro não crescia. Então já é um sinal de alerta. Você vai olhar isso ano a ano e o que você vai fazer? O primeiro sinal de alerta, você pode não vender a empresa, mas botar ela no que eu chamo de quarentena. Essa ação eu não vou comprar esse ano, eu vou deixar aqui, ano que vem eu reavalio, até que uma hora você pode decidir sair. E aí tanto faz sair no lucro ou no prejuízo, é tirar o seu capital daquela empresa e colocar numa empresa melhor. Você tem 50 mil reais numa empresa, você vai investir melhor esses 50 mil reais. Se você saiu no lucro ou no prejuízo, faz a menor diferença. Então veja que a margem começa a cair e a rentabilidade também. E esse ano 2011 está pior, esse caiu para 8, esse para 5. Então, começa a se endividar mais. Não se endividou ainda muito, mas
fatalmente, se o lucro cai, de algum lugar vai ter que vir dinheiro. E aí começa a consumir caixa, se endividar e tudo mais. Não se endividou ainda de forma desequilibrada, mas está se endividando. Então, claramente se vê que o lucro não é consistente, é totalmente diferente daqui, ó. 2, 2, 3, 5, 4, 8, 7, 10, 13. 1, 3, 4, 2, 3, 3,5, 1, 1,5. Não é consistente. Dá para ver bem. Aqui é uma empresa que todo mundo ficou histérico recentemente, porque caiu, porque veio um resultado muito ruim. Hipermar nunca teve resultado bom, nunca teve lucro consistente, nunca teve margem boa, nunca teve rentabilidade boa. Então, pode vir, e agora está se endividando uma enormidade. Pode vir a melhorar? Pode, você pode analisar a empresa. Então, não sei bem como, o patrimônio está crescendo, a receita está crescendo, isso engana muito, mas a dívida cresceu uma enormidade e não consegue ter lucro persistente, margem ROI. Então não adianta patrimônio e receita crescer, porque isso pode crescer por lançamento de ação, por algum não recorrente. Não adianta crescer patrimônio e receita se não cresce lucro, se não tem lucratividade e começa a aumentar a dívida. Não adianta para nada. Então vamos ver mais uma. Aqui é um exemplo interessante de uma empresa com uma receita extraordinária, um crescimento enorme, mas não consegue ter lucro. Então não adianta para nada. Aí você vai dizer, mas eu vou investir nessa empresa porque quando a dívida cair, que está com uma dívida enorme, quando a dívida cair, ela vai ter muito lucro porque a receita é muito grande. Eu analisei a empresa, vou pegar parte do meu capital de risco, porque isso é capital de risco. Porque patrimônio você só coloca em empresa boa, empresa com resultado consistente. Se você vai investir em turnaround, IPO, pré-operacional, não sei o que, é capital de risco. Então vou pegar parte do meu capital de risco e vou botar nessa empresa. Eu analisei e tal, tudo bem, é seu direito. Mas até esse momento os resultados são muito ruins. E o problema é que a receita é enorme, o crescimento enorme, está toda hora nas manchetes, nos fóruns, vira modinha de fórum, mas não sobra nada para o analista, para o acionista. Não adianta ter 55 bilhões de receita se não tem lucro. Você vai se sentir sócio de uma empresa poderosa, mas não sobra nada para você. Então não adianta. Bota o meu dinheiro na renda fixa. É melhor do que deixar aqui. Então a questão é botar seu dinheiro só onde é bom. Crescimento do patrimônio não é fundamental como o crescimento dos lucros, mas o ideal é a empresa crescer. Alguns setores não tem muita possibilidade de crescimento, mas tem muito lucro. Então você pode botar parte do seu investimento, um exemplo são as elétricas, que não tem muito crescimento, mas tem lucro, né? O outro dado, eu não botei um exemplo aqui, mas o exemplo seria elétrica, né? Eu botei lá em cima. A GET até tem um crescimento, mas não é expressivo. Você lembra a da Vale multiplicou por 10, a da GET multiplicou por 3 nesse período. Mas ela tem lucro, uma lucratividade muito boa, apesar, você vê, a receita não consegue crescer muito, vem crescendo aos pouquinhos. O lucro não consegue crescer muito, mas a lucratividade, a margem e a rentabilidade sobre o capital é muito boa. E aí ela distribui muito dividendo, porque ela não tem muito para onde crescer. Então, você pode ter parte do seu capital investido em empresa desse tipo. Dívida e caixa equilibrado. Você tem que ver a evolução da dívida. A dívida vem crescendo, é normal que cresça em termos absolutos numa empresa que está crescendo muito também. Se o patrimônio e os lucros crescem, não tem nada demais a dívida crescer. Você tem que avaliar a dívida bruta em relação ao patrimônio líquido, dívida menos o caixa, que é a dívida líquida, e a dívida líquida pela EBITDA
eu já falei para vocês, você pode até analisar, você pode pegar esses dados, porque tem a dívida líquida aqui no nosso quadro, e aí você olha no balanço o EBITDA, ou você vê a dívida líquida em relação ao lucro líquido e faz aí uma abstração. Aqui nós temos um exemplo de uma turnaround, né, uma empresa que estava praticamente falida em 2004, porque os prejuízos acumulados têm que entrar para o patrimônio. E aí quando a empresa começa a ter prejuízo, o patrimônio dela vai caindo, né? Então praticamente ficou sem patrimônio, apesar que ela sempre manteve alguma receita, né? Uma dívida absurda, né? 300 vezes o patrimônio. Então aqui ela é uma empresa falida, né? Uma empresa à beira de falir. Mas tinha um dado interessante, apesar dela estar à beira de falir. Ela vinha diminuindo a dívida. O primeiro sinal de uma empresa que está se reestruturando é a diminuição da dívida, não é aumento do lucro, do patrimônio, da receita. É por aqui que se reestrutura uma empresa. Porque às vezes você vê esse blá 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 de reestruturação de empresa, você vai ver a dívida cada vez maior. Então se não está equilibrando dívida, não está reestruturando a empresa. E aí você vê como ela expressivamente caiu a dívida de 2004 para 2005. Então ela pegou a receita dela e foi pagar a dívida, que é o fundamental, porque ela conseguiu manter alguma receita. E ao invés dela pegar essa receita e distribuir lucro e gastar, investir, não sei o que, ela foi pagar a dívida com a receita. E é assim que uma empresa se reestrutura, né? Porque aí pagando a dívida, o juro da dívida diminui e ela precisa gastar menos receita para pagar a dívida. Então ela foi pagar a dívida. E aí ela realmente se reestruturou. É claro que não foi só isso, houve uma reestruturação da empresa, lojas próprias e tal. E esse aqui é um turnaround espetacular, porque a receita cresceu uma enormidade, o patrimônio voltou a crescer, os lucros cresceram uma enormidade e aqui o vermelhinho da dívida caiu, né? Então isso sim é um exemplo de turnaround. E aí é uma empresa hoje que praticamente não tem dívida, porque tem 50 milhões de dívida, mas tem 60 milhões de dinheiro em caixa, é só 0,10 do patrimônio e faz um lucro líquido de 212 milhões. Então, aí você diz, tem 50 milhões em dívida. Isso não quer dizer nada. Ter dívida não quer dizer nada, você tem que avaliar. Esses 50 milhões não querem dizer nada, é uma situação de dívida totalmente equilibrada. Aí a gente vê aqui a Gerdau, né? A gente vê uma empresa que, por não conseguir manter lucros consistentes, não está tendo uma lucratividade consistente, veja que a margem caiu, a rentabilidade caiu uma enormidade, ela começa a se endividar, tá? Mais do que o razoável. Ela já teve mais endividada, melhorou e agora volta a se endividar. E quando começa a se endividar, gasta receita para pagar dívida, pagar juro da dívida, e aí a margem cai. Então não é uma situação equilibrada de dívida. E diferente da CSN, não estou dizendo que é melhor ou pior, que tem também uma dívida alta, mas ela tem uma margem, um ROI alto, ela consegue manter lucratividade. Vamos ver outra. A Natura é uma situação interessante, porque a Natura tem uma dívida relativamente alta, e aí por isso que eu digo que não dá para olhar dados fechados, tem que olhar a empresa como um todo. Ela tem uma dívida relativamente alta, mas ela tem em caixa quase a dívida toda, o que leva a uma dívida líquida bem baixinha. E ela tem um lucro anual maior que a dívida. Então, apesar de ser uma dívida de 0,55, é uma dívida totalmente equilibrada. Mesmo aqui, que era 0,62, era equilibrada, porque tinha em caixa quase grande parte da dívida e um lucro quase igual à dívida, um lucro líquido anual. Então, mesmo aqui que era um pouquinho maior, é totalmente equilibrado. Então, esse tipo de dívida, principalmente se você for lá no balanço e avaliar a taxa de juros da dívida, se é de curto prazo, de longo prazo, a empresa pode optar por não pagar se ela está conseguindo. Por quê? Porque essa empresa tem uma lucratividade excepcional, que eu falei que empresas do setor do consumo, quando estão bem,
elas têm um ROI muito alto, porque elas têm um giro grande, então elas têm uma receita muito grande em relação ao patrimônio, né? Isso é característica de empresas do setor de consumo. Então, como ela tem uma rentabilidade grande, ela pode manter uma dívida um pouco mais alta, desde que equilibrada, né? Eu falei que essas empresas do setor de consumo, elas não conseguem ter uma margem alta, porque elas não têm uma margem de lucro muito alta sobre seus produtos, mas ela tem uma rentabilidade muito alta, é característica desse tipo de empresa. A boa governança, você vai olhar, primeiro você pode olhar a classificação da empresa no novo mercado do Bovespa. Empresas do novo mercado é um sinal de boa governança, e aí tem diversas classificações, nível 1, nível 2 e tal, isso é um dado a ser olhado. Falem com RI, falem por e-mail, falem por telefone, vejam a rapidez das respostas, a clareza das respostas, isso é muito importante. Empresa que tem boa governança tem bom RI, faz parte da empresa de boa governança ter bom RI. A clareza da direção quer dizer, como é que é a direção da empresa, como é que é, quem são os donos, dá para entender como é que é eleita a direção e tal, dá para entender isso, ou é uma confusão danada? Ou é o mesmo dono, o mesmo presidente, dono muitas vezes é o mesmo presidente para sempre, aquela coisa familiar, normalmente não é muito bom, né? Pode ser algumas empresas familiares até consigam ter boa governança, mas normalmente isso não é um dado muito bom, né? Regalias e privilégios da direção. A empresa distribui opção de ação, uma enormidade para os diretores, aí vai diluir o patrimônio todo ano. Então, são coisas que tem no balanço, coisas que você pode perguntar ao RI, de alguma forma você avaliar a governança, é importante isso. Bom, no final, quando você decidir se a empresa é boa ou ruim e for avaliar as empresas, você pode, alguns vão se importar com precificação, outros não. Como é que é isso? Se você faz compras mensais pequenas em relação ao seu patrimônio, a precificação não é tão importante. Se você vai fazer uma compra maior, alguns preferem entrar numa empresa, quando entrar com uma quantidade maior, aí a precificação é muito importante, né? Então a precificação é o preço sobre o lucro, margem de segurança, dividend yield, lucro por ação, preço sobre valor patrimonial, uma série de dados que você vai avaliar sobre a empresa que você pretende ser sócio. Repetindo, se você faz compras mensais pequenas em relação ao seu patrimônio, eu acho que você pode ignorar isso. O que importa é só se a empresa é boa. Se você vai fazer compras maiores, tem alguns que fazem até trade de valor, isso passa a ser mais importante. E no final vamos aqui só rapidinho ver algumas empresas. Na palestra eu pude perguntar às pessoas, é boa ou ruim? Aí o pessoal acertou rapidinho. Mas eu vou dar um tempo para vocês olharem e eu queria que vocês pensassem aí, bom ou ruim, rapidinho, porque o objetivo desse quadro é que você tenha uma visão rapidinha da empresa mesmo. Olhou, pronto, puff. Depois você vai olhar com mais calma, mas elas servem para uma coisa, tirar logo as ruins. As ruins são fáceis de tirar com esses quadros, com essa análise rápida de balanço. Então, Cielo tem dados excepcionais, né? Crescimento de receita e de lucro consistente, uma margem, uma lucratividade excepcional. Essa lucratividade é porque essa empresa não precisa ter muito patrimônio, né? Então ela vai sempre manter, enquanto ela for uma empresa boa, uma lucratividade enorme, não tem dívida e tal. Então a gente vê rapidinho que é uma empresa. Não quer dizer que você tenha que investir nessa empresa, mas você não descarta como empresa ruim. Empresa ruim você descarta para o seu patrimônio, e você pode até em algumas analisar e tentar conseguir o que conseguiu com a Hering, que aí quem conseguiu investir naquela época multiplicou de uma forma excepcional o seu patrimônio. Você pode pegar parte do seu capital de risco para esse tipo de empresa, mas aqui o objetivo é olhar logo o que é ruim. A gente olha essa daqui, B2W. Tempinho para vocês pensarem, quem está vendo aí, então você aperta pause e olha. Então,
você vê aqui rapidamente, é esse o meu objetivo. Que vocês olhem e vejam, não serve. Por quê? Porque não consegue ter lucro consistente, o lucro não sai do lugar, a margem é ridícula. Se cair a receita um pouquinho, essa empresa não vai conseguir ter lucro. Tem até uma rentabilidade que é característica desse tipo de empresa de consumo, mas você veja que a da Natura era 50%, que é uma empresa que está com uma situação melhor. E tem uma situação de dívida absurda, né? 8 vezes o patrimônio. Então, essa empresa serve para eu trocar o meu dinheiro de títulos do governo? Não. É melhor deixar em título do governo, porque não vai sobrar nada para o acionista. Aí aqui há o ROI, mas você tem que analisar como um todo. Essa empresa tem ROI alto porque ela tem patrimônio, ela tem patrimônio pequeno. Não é porque ela tem lucro alto, é porque ela tem patrimônio pequeno. E com essa margem aqui, você faz uma receita de 4 bilhões e só sobra 33 milhões, meu amigo, essa empresa não me interessa. Ah, mas é por causa disso, daquilo outro. Não me interessa. Você tem receita de 4 bilhões e só consegue ter lucro de 33 milhões, não interessa para botar meu dinheiro. Eu não quero saber as razões da empresa nem as desculpas. Vamos aqui ver outra. Olhem rapidinho. O que acontece aqui? O vermelhinho está subindo. Isso nunca é bom. O vermelhinho é o que está subindo mais. Então isso nunca é bom. Agora, é uma empresa que de uns anos para cá conseguiu pelo menos passar a ter lucro. Coisa que ela não tinha até 2008. Né? A situação de dívida é ruim. Até melhorou um pouquinho. Seria bom olhar 2011 para ver se melhorou mais. Mas o objetivo aqui não é a análise profunda das empresas, mas é mostrar como usar o balanço, como usar os quadros. Então, alguns que se interessam pelo setor pode até... Ah, bom, isso aqui vai ser um turnaround. A mim não interessa. Eu acho que continua uma situação que não é interessante. Mas é direito, não é uma coisa horrorosa como a gente olhou a anterior. Aqui é um exemplo de uma empresa que parece sólida, não tem dívida, tem uma rentabilidade baixa, mas tem uma margem ridícula. Então, algumas coisas vetam. Porque o que acontece com essa margem ridícula? Se a receita cair um pouquinho, eu não consigo ter lucro. Se eu não consigo ter lucro, não vai sobrar nada para o acionista. E para uma empresa de consumo, essa rentabilidade não é grande coisa, não. As empresas de consumo têm rentabilidade bem maior. Então é uma empresa que está até sólida em termos de dívida, mas que é uma rentabilidade baixa e uma margem ridícula. 2 bilhões de receita, sobra 89 milhões. Aí o cara fala, não, porque esse setor tem que abrir loja toda semana. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. É que nem o setor aéreo. O setor aéreo tem gastos operacionais absurdos que não sobra lucro nenhum. Isso não é problema meu. Essa aqui é uma empresa com dados excepcionais, talvez a única construtora com esses dados, né? A maioria das empresas construtoras estão se alavancando uma enormidade e essa não. Ela se mantém numa situação de dívida, vamos dizer, ridícula, né? Ela tem mais dinheiro em caixa que a dívida é 0,05 do patrimônio, uma margem excepcional, 38%, uma rentabilidade muito boa. Então são dados muito bons. O pessoal aperta o pause aí, olha a empresa, depois vê o que a gente fala dela. Aperta aí o pause. Então, essa é uma empresa que não tem uma margem muito boa, mas é uma margem. É aquilo que eu falei. Os outros dados são todos bons. Ela está conseguindo crescer o lucro, conseguindo crescer a receita, o patrimônio. A situação de dívida nem se considera isso dívida, né?
tem uma rentabilidade razoável, o único dado é que a margem não é muito boa, mas vem crescendo, ó. Então você avalia. Agora tem o problema do amianto, isso é outra coisa, eu não estou discutindo isso aí cada um teria que ver. Mas você vê que apesar da margem não ser boa, ela não é horrorosa e vem crescendo, e os outros dados são todos bons. Então, se o sujeito se interessa pela empresa, tudo bem. Dá uma olhada aí, pessoal, se quiser aperta o pause para olhar com calma. Isso aqui são dados muito bons. Aí eu não compro empresa que fabrica cigarro e tal, isso é outra questão. Aí é da esfera pessoal de cada um, mas não é o que está sendo analisado aqui. O crescimento para esse patrimônio não é excepcional. O dos lucros é um bom crescimento, da receita é um bom crescimento, mas a margem se mantém sempre boa e a lucratividade. Se não tiver um crescimento expressivo, mas se mantiver sempre com margem e lucratividade boa, essa é a lucratividade de empresas de consumo. E essa, apesar de ser consumo, consegue até ter uma margem boa. Situação de dívida nem se considera, porque tem o triplo do dinheiro em caixa do que a dívida é pequenininha em relação ao patrimônio, o lucro é 3 vezes a dívida, é a dívida que não faz a menor diferença. O problema da empresa não é ter dívida, é normal ter dívida, o problema é como é a dívida. Aí para o pessoal dar uma olhada, dar um pause, 1011, e aí vê no que as pessoas se metem. Eu vou fazer trade com essa ação. Tudo bem, é seu direito. Apesar que é perigoso, porque ela não apresentou balanço em 2010, a bolsa pode suspender. Eu não sei se já apresentou, eu vou ver, mas quando eu fiz o quadro não tinha apresentado. É uma empresa que nunca conseguiu ter lucro, só consegue ter dívida. Então, como é que se esperar alguma coisa de bom disso? Não tem como. Patrimônio líquido negativo. Sabe? Mas vai não sei o que, vai ser comprada, vai ser reestruturada, vai ser não sei o que. Bota o seu capital em empresa boa. Isso aqui não serve nem para capital de risco, pode servir para trade. Essa daqui foi uma vedete, né, nesse ano, né, aí com aquele movimento extraordinário dela. E aí, é errado ir lá fazer trade? Não, não é errado. Vou aproveitar esse movimento de manada, esse fluxo aqui, para tirar um dinheirinho nos trades, pegar esse dinheirinho e comprar patrimônio em empresa boa. O problema é que o pessoal confunde. Começa a dizer que a empresa vai ser reestruturada, vai entrar para o Ibovespa, vai ser comprada por não sei quem, vai não sei o que lá, vai não sei o que, e aí se torna sócio de empresa que não deveria ser sócio. Porque o que acontece? Praticamente não tem lucro consistente, não tem crescimento do patrimônio, a margem é horrorosa, a lucratividade é horrorosa, tem 3 milhões em caixa para uma dívida de 200 milhões, que é o dobro do patrimônio. Então, os dados são todos horrorosos e não vem melhorando. Pode fazer trade? Pode, mas o pessoal confunde e vira sócio baseado em notícia de jornal, histerismo de fórum, não sei o quê. E aí depois, quando dá errado, se junta em grupinho para ir reclamar na CVM ao invés de reconhecer os seus próprios erros e aprender para a próxima vez. Porque se você não consegue ter lucro num trade, numa empresa, numa ação que vai de 30 centavos a R$5 em 2 meses, ou você aceita que não sabe fazer trade, ou você desiste de fazer trade, ou vai aprender a fazer trade. Mas não, o cara faz o quê? Vai reclamar, manipulação, não sei o que lá, não sei o que, ao invés de reconhecer os seus erros. O que vai acontecer? Na próxima vai perder dinheiro de novo. Então, é fácil ver os dados da empresa. E por último eu coloquei essa para vocês, mas não vou nem discutir, porque isso daqui a gente precisa de um novo vídeo para a gente só discutir essa daí, mas eu só coloquei. Então convido vocês aí lá na Baixa.com, vocês vão no menu Mercado, Ações, tem de todas, praticamente todas, aqui não tiver é só pedir, tem lá um mural para vocês colocarem as dúvidas. E o objetivo aqui é que vocês parem de olhar a cotação a cada segundo e comece a olhar os dados das empresas. Se você quer ser sócio das empresas, está disponível para todos.
é uma maravilha e é extremamente fácil de analisar. Então eu não criei um sistema para dar aula de análise fundamentalista, para fazer a análise fundamentalista mais perfeita do mundo, mas sim para que o pequeno investidor que trabalha na sua profissão possa começar a entender e olhar rapidamente o que é uma empresa boa, o que é uma empresa ruim. Descartar as ruins, você não vai acumular patrimônio em empresa ruim, e nas boas você faz uma análise um pouco mais profunda e coloca parte do seu patrimônio em empresas boas, parte em renda fixa, parte em imóveis. Vai acumulando patrimônio que você vai ficar rico. O que você gira é o capital alocado a risco. Investir em IPO, empresa pré-operacional, turnaround, que é a empresa ruim que pode ser reestruturada, é capital alocado a risco, não é patrimônio. Então, como eu botei lá no primeiro slide, a primeira coisa é parar de confundir patrimônio com capital alocado a risco. Então, espero que tenha ajudado o pessoal aí. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí ou vão lá na seção e coloquem lá. Eu estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.